Ainda sobre essa mudança, é a primeira vez que você vai ter um contrato longo jogando no futebol brasileiro, sua segunda passagem por aqui, e na primeira passagem você teve um episódio importante jogando contra o Palmeiras, você está marcado, querendo ou não, na história do Palmeiras, jogando pelo Flamengo. Queria que você comentasse sobre esse episódio também, agora com as cores, você vestindo as cores do Palmeiras, como é que se isso muda um pouco essa história na sua cabeça do erro na final da Libertadores, e se essa mudança de fato para o Brasil mais definitiva, como é que foi essa tomada de decisão? Obrigado. Não, eu acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Eu cheguei aqui neste grande clube e eu quero escrever minha história desde o próximo jogo que vai começar. E eu quero ter uma bela história, escrever, ter muito sucesso aqui, com muitos títulos daqui para frente. Então, para mim isso é o mais importante e espero que possa ficar aqui o mais tempo possível e vencedor o mais tempo possível. Vamos lá. Essa aqui foi a primeira pergunta que foi feita a respeito de como ele se sente desde da falha. E ele coloca aqui que a falha ficou no passado. Quando surge, pessoal, bem-vindos a mais uma live, mais um vídeo, né? Live para quem estiver aqui comigo, vídeo para quem for assistir. Boa tarde aí pro Otávio, pro pessoal que estiver chegando aí. Vídeo para quem for assistir depois, né? E live para quem tá aqui comentando na íntegra. Cara, eu escolhi não fazer a live junto porque eu sentiria um pouquinho de desrespeito da TV Palmeiras pegar do mesmo tempo ficar fazendo. Não que a gente nunca fez isso, mas eu evito o máximo possível estar transmitindo simultâneo lá no YouTube, né? Porque você acaba puxando muito as pessoas para o canal não oficial, e aí eu tô assistindo aqui pelo oficial, eu consigo travar e colocar minha opinião ao mesmo tempo. Bom, até aqui na coletiva, tá? Eu peguei para começar a live agora e gravar o vídeo. É uma coletiva diferente da do Carlos Miguel. O Carlos Miguel jogou pelo Corinthians, não tem uma falha, mas o Andréas, em personalidade, é menos personalidade do que o Carlos Miguel até aqui, né? Vamos ver o que vai ser pra frente. Peço pra quem estiver chegando deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Me comenta aí se meu microfone tá legal, tá, o pessoal da live? Se tá ok ou se tá muito estourado aí. Eu tentei deixar certinho aqui pra gravação. Não sei se tá bom aí, beleza? Então, essa resposta foi uma resposta protocolar. Até aqui, uma entrevista protocolar, tá? Onde ele tá tentando fugir das polêmicas e sabe que os holofotes seriam, né, exatamente a falha dele ali, que marca a história dele ali no Flamengo, mas marca também a história de uma conquista do Palmeiras. Vamos seguir aqui. Fala, Andréas, Guilherme Giuliani da Web Rádio Verdão. A gente viu muita comoção nas redes sociais antes de você chegar aqui no Brasil, principalmente da torcida, com ansiedade. Cadê o anúncio? Cadê o Andréas? Queria que você pudesse falar o quão importante foi essa chegada do torcedor na sua rede social para tender a balançar você assinar o contrato com o Palmeiras. Foi muito importante pelo carinho que eu recebi, não só eu, a minha família inteira, minha esposa, meus pais, meus tios, todo mundo recebeu muitas mensagens de carinho, então foi uma coisa que realmente foi muito importante para mim. E do mesmo jeito que ele estava pedindo anúncio, eu também estava perguntando quando que vai anunciar, vai demorar muito ainda, então a gente também ficou bastante ansioso. Ele citou isso por alguns momentos da entrevista, que é a ansiedade de querer estar em um lugar que queriam ele. Ou seja, de um lado, o Flamengo não tinha nenhum tipo de paixão por ele, obviamente. A mesma coisa pode acontecer, eu venho falando sobre o Gerson, tá? Na próxima temporada, o Gerson pode voltar ao futebol brasileiro. Um dos destinos pode ser o Palmeiras, tá? Eu venho falando isso pela forma como o Gerson saiu, né? Não ficou muito legal para ele com parte da torcida do Flamengo. Também teve parte da torcida do Flamengo que entendeu. Então isso também é importante esclarecer. E depois, tá, rapaziada? Depois que a gente terminar a coletiva, eu quero fazer um esclarecimento aqui para vocês que acompanham as lives aqui, tá bom? De uma situação que ocorreu ontem. Então quem tá no YouTube, vê lá depois na Twitch, né? Aqui eu tô na Twitch. Quem tá no YouTube, vê depois. Conto com a participação de vocês. Acabando aqui, eu faço esclarecimento. Acho que o Vinícius estava na live de ontem. É uma das pessoas que merece esclarecimento. E entre outros aí, que estavam na live da noite ali, beleza? Andréas, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Sucesso nesse seu retorno ao futebol brasileiro. Queria só voltar um pouquinho em relação ainda ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha.
e acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação, mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado. Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas. Eu estou focado aqui, desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas. Eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Andreas, boa tarde, Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente viu em alguns vídeos seus sobre o ataque do espaço, né? Você é um cara que sempre procura aquele espaço livre e é um cara inteligente. Uma vez eu perguntei para o Abel, tá precisando desse cara inteligente hoje no seu time? E ele falou, sim, eu preciso de um cara para pensar o jogo, né? Queria saber a primeira conversa que você teve com ele sobre isso, se praticamente vocês chegaram juntos ali, né? E de que forma você vai aproveitar, porque ele diz assim, meu time joga 87% sem bola, com bola, sem bola e 13% com bola. Você está adaptado já a esse tipo de jogo? 87, caramba. Esse é o dado certo, será? Mas eu acho que é de qualquer time, né? Na verdade, qualquer time não, mas a parte dos times que jogam pela transição, mas 87, preciso, hein? 87 para 13. 13 com posse é pouco, né? Mas, na verdade, isso vamos pensar que é uma média. Precisa aumentar isso aí, hein? Com posse de bola, não precisa não? 13%? Bom, essa coletiva me falha a memória que o Abel falou de 87 para 13. Vocês lembram disso? É que também não tenho visto todas as últimas, né? Talvez tenha sido nas últimas. 87 para 13 é uma diferença considerável, não? Pelos vídeos que a gente vê, na minha opinião, sim, eu quero saber você. Sim, eu acho que isso é importante. Eu tive uma conversa com ele rápida agora, sobre o estilo de jogo, os posicionamentos. Então, eu já estou adaptado a sofrer um pouquinho mais. No Fulham, a gente não tinha muita posse de bola, então eu estou acostumado mais nesse estilo de jogo. Eu sei que o Palmeiras e o time do Abel acompanham também, que em certos jogos eles têm muita posse de bola, em certos jogos eles podem fazer uma tática diferente, que pode jogar um pouco mais no contra-ataque. Então, eu acho que eu estou muito bem preparado, tenho uma experiência já no futebol e eu espero, com a minha experiência, tentar ajudar ao máximo ao Palmeiras. Andrés, aqui, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Andrés, eu quero voltar um pouquinho no bastidor, na verdade, da sua contratação, porque são algumas curiosidades que muitas vezes o torcedor nos pergunta e a gente não consegue responder, você aqui certamente vai saber. Naquele primeiro momento, o Palmeiras se aproximou muito da sua contratação, mas de fato não deu. Queria saber se durante esse período você viveu a expectativa de, na janela seguinte, o Palmeiras voltar a entrar em contato, e queria saber se de fato algum outro clube tentou a sua contratação nesse período, que podia ter tirado você da rota do Palmeiras. E, além disso, como foi a retomada do contato nesse fim de temporada? Então, foi interessante, como você disse, em janeiro teve esse contato, infelizmente não conseguiu concretizar, mas realmente eu consegui acabar a temporada, não pensando em saída. E quando acabou a temporada, eu fui para a seleção e, obviamente, você tem essas conversas com familiares, vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ficar no clube ou não, mas não estava pensando, sinceramente, em voltar ao Brasil. E até que, então, chegou esse contato do Palmeiras, e de novo, e a gente ficou muito... Não é surpreso, não é a palavra, mas é muito gratificante você ver o tanto de esforço que a presidente Leila, que o Anderson Barros, que fizeram por mim e pela minha família. Foi um esforço assim muito grande, e foi isso, esse carinho da torcida, isso tudo fez para mim as coisas acontecer muito rápidas e mudar minha ideia de
não, vou voltar para o Brasil, vou para um grande clube, onde eles me querem, e eu vou fazer meu melhor lá, e essa sensação para mim foi a mais importante. André Alan, da Casa TV. Um debate que surgiu muito aqui no Brasil, pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foi sobre a distância do futebol europeu para o brasileiro ter diminuído, porque de fato os brasileiros fizeram grandes jogos contra europeus, bateram de frente. Qual que é a sua percepção, depois desses dias de treinamento aqui, em relação à estrutura do Palmeiras, ao futebol brasileiro? Você que viveu muito na Europa, já jogou em grandes clubes lá fora, e voltando para o Palmeiras agora, qual que é a sua percepção? De fato essa distância diminuiu? Ela nunca existiu? Ela ainda existe? O que você acha? Não, de fato isso diminuiu muito. A estrutura que o Palmeiras tem aqui é uma estrutura de futebol de elite. Poucos clubes no mundo têm a estrutura que o Palmeiras tem e o suporte que eles dão aqui para os jogadores. Então eu acho que assim, o nível de futebol é difícil comparar, porque tem muita viagem aqui, como já venho dizendo, tem muitas viagens, é difícil comparar o futebol daqui, mas no Mundial de Clubes viu que deu para bater de igual para igual, teve muitos bons jogos, os clubes brasileiros foram muito bem, então eu acho que essa distância está ficando cada vez menor, e eu acho que com a estrutura dessa, com certeza vai ficando menor a cada ano. Boa tarde, André, tudo bem? Flávio Latif do UOL. Você faz tempo que você não joga jogos oficiais, né? E o Palmeiras está numa fase muito decisiva da temporada, já tem as quartas da Libertadores chegando. E eu queria saber como você está, em questão de quanto tempo você pode atuar. Fez a pré-temporada lá, mas não atua ainda. Então, para você falar um pouquinho disso, por favor. Eu fiz a pré-temporada inteira no Fulham e estou preparado para jogar. Fisicamente estou me sentindo muito bem. Fiz um trabalho de reforço também nas férias. Para mim, eu sabia que poderia ter uma saída de clube, então queria chegar num clube novo bem preparado. Então eu estou bem fisicamente, estou 100% e vamos ver agora se vai ser nesse sábado ou no próximo jogo. Mas eu estou 100% Aqui é o tal da montanha que o Pedro citou aí no chat, né? Bom, ele tá pronto, mas ele tá deixando encargo do Abel Ferreira e da comissão. Lembrando que para esse jogo não tem o Abel, né, pessoal? Esse jogo é o João Martins, o Abel tá suspenso, né? O Abel só volta a falar com o torcedor na coletiva de imprensa pós-jogo do River. Há uma janela aí, né, longa, sem ter uma coletiva de imprensa do Abel Ferreira. Isso a gente já havia dito, né, que ia acontecer. E que seria quase que único nessa passagem do Abel, esse espaço, né? Esse gap da última coletiva até a próxima, né? Então, assim, isso ele tá deixando claro aqui. Acho que vai subir a montanha, respondendo aí o Pedro. Acho que tem uma tendência forte de montanha aí, né? O que seria a subida na montanha do Andrés? É a justificativa de que ele não fez uma pré-temporada, que ele tá vindo da Europa, que ele fez a pré-temporada lá, que ele não fez aqui, né? Enfim, então a tendência que pelo menos contra o River Plate ele seja utilizado titular e tome o lugar do Evangelista, que eu vi alguém falando assim, mas estão debatendo lá no YouTube que o Evangelista tá bem. Calma, o Evangelista está evangelista, o que ele fez lá no Red Bull ele tá fazendo no Palmeiras. Não tá atendendo para mim as expectativas do que é um jogador do Palmeiras, mas está atendendo a expectativa dele, Evangelista. Tá jogando a mesma coisa que ele jogava no Red Bull Bragantino, nem para lá, nem para cima e nem para baixo, entendeu? A mesma coisa. à disposição. Andrés, aqui novamente. Voltando a 2021, mas fora das quatro linhas, a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor palmeirense naquela final. Foi histórico isso, talvez uma das grandes festas que o Palmeiras fez fora do Brasil. Você viveu essa final também dentro de campo. Eu quero saber a sua expectativa para encontrar o torcedor palmeirense no estádio. O que você sentiu, talvez, da torcida do Palmeiras naquela final também, se puder responder. Obrigado. Na final, desde que acabou o jogo ali, para mim, eu não acompanhei nada depois disso. Para mim foi um momento ali. Andréas aqui, o Fala Porco foi bem nessa, mas assim, Andréas aqui não, pra cima de mim não. Você vai falar que não acompanhou nada. Eu assisti a entrevista dele com o Rio Ferdinand, né? E assim, Andréas, aqui ele tá querendo minimizar, tá ligado? Aqui ele tá querendo minimizar, mas tem que ser feito. Ó. Você falou assim, a pergunta um pouco canalha, mas cara, tem que ser feito, porque assim, ele foi protagonista, né? O protagonista que o
que o time que não é do povo merece, né? Ou então, lá no Flamengo, é o time do povo também, né? Então, enfim, ele foi protagonista, acho que a pergunta tinha que ser feita, ela foi feita já anteriormente, mas aí o que o Fala Porco tentou fazer aqui? Ele tentou falar, ó, a gente jantou a torcida do Flamengo lá em minoria, como que você vê isso? E aí ele tá tentando falar aqui, pausei pra gente prestar atenção, ele tá tentando falar aqui que ele não viu nada, não tem como, pessoal, a repercussão foi absurda. Claro que ele viu e ele já falou anteriormente, né? Todos os efeitos que aquela falha causou na carreira dele naquele momento. Então, aqui é óbvio que ele como profissional, ele precisa procurar minimizar, né? Ele vai minimizar, no caso. Que aconteceu e acabou, então para mim eu não fiquei muito prestando atenção, mas o que eu posso falar sobre a torcida do Palmeiras é que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi absurdo o tanto de mensagem, o tanto de carinho que eu recebi, não só eu, da minha família, da minha esposa também, e foi algo muito especial para mim. Andreas, aqui, novamente, só para pegar também do bastidor, se algum clube de fato tentou buscar sua contratação até na Europa, tentou brigar com o Palmeiras ali, e você falou, não, meu caminho é o Palmeiras. Sim, de fato, eu tive conversas com diversos outros clubes da Premier, mas quando realmente teve o interesse do Palmeiras e teve a conversa com Barros, com Anderson Barros e meu agente, a gente falou, acho que a melhor coisa é a gente ir para o Palmeiras, e foi pelo carinho, pela demonstração que me queria tanto. Então, sim, teve outros clubes, grandes clubes que jogam Champions, que estavam me querendo, mas eu acho que para mim o melhor momento de estar hoje na minha carreira é no Palmeiras. Sim, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Parece aquele meme, né? Muito obrigado. O cara que faz a pergunta errada. Eu vou pegar uma aqui, que é do Tony. O Tony falou, se ele falasse isso contra a torcida do Flamengo, a torcida ia chorar mais ainda. A tentativa foi literalmente essa, né? Dele falar. Não falou, eu acho que ele também não tem que se meter nesse tipo de polêmica. Se a gente analisar a entrevista, ela é uma entrevista, acho até que ela é mais longa que a do Carlos Miguel. Ela é um pouquinho mais longa. Eu queria só a gente voltar aqui rapidinho e pedir o like de vocês, tá? Quem tá chegando na live não é necessário o like. Mas quem tá aí no vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu queria ver o que a Leila Pereira falou na apresentação dele também, que eu acho que é de suma importância. E aí depois a gente coloca uma conclusão aqui do que pode e como vai ser utilizado o Andrés aí, né? Se ele vai ser pivô de uma desculpa de reformulação ou se ele vem para ser um protagonista, né? E de fato elevar o nível do Palmeiras nessa reta final, assim como foi no Botafogo no ano passado. As contratações de meio de ano mudam o Botafogo. E o que a gente tem como expectativa é que essas contratações que o Palmeiras fez mude o panorama até aqui da temporada e carregue o Palmeiras para as conquistas, né? Vamos ver o que a Leila falou. Nosso 12º reforço para essa temporada de 2025. A última vez que eu estive com esse jogador, com esse grande atleta, foi quando eu fui chefe de delegação da seleção brasileira. A seleção estava na Inglaterra e na Espanha. E eu tive o prazer de estar com o Andreas com a seleção brasileira. E a gente ia apresentar o Andreas para vocês na segunda-feira e não pudemos apresentar porque, mais uma vez, o Andreas convocado para a seleção brasileira. Então, gente, é um grande prazer, é uma grande alegria estar aqui ao lado desse grande atleta, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai reforçar ainda mais o nosso elenco. E o Andreas, quando eu estive na seleção brasileira, Cara, a Leila tem várias coisinhas que eu não gosto, mas esse modo GTA V dela aqui é da hora, velho. É cheia de ironia, né, cara? Cara, quem não consegue perceber, me perdoa, talvez eu não queira explicar, mas dá pra perceber algumas coisas, não dá não? Vamos lá. Todo mundo que vai pela primeira vez tem que passar por um trote. E eu passei por um trote. Eu tive que cantar emoções, e eu cantei. E o Andreas viu eu cantando emoções.
Andréas, eu não tenho dúvida nenhuma, que você aqui conosco nos ajudará a ter emoções extremamente gratificantes. Tá? Que juntamente com o nosso elenco brilhante, eu tenho certeza que você vai continuar brilhando aqui conosco. Tá? E, gente, é Leila Pereira e Andréas Pereira. Aqui nós somos uma família. Me chamo de tia Leila, então aqui estou com Andréas Pereira. Estou brincando, porque futebol também é... Ou seja, ela trouxe o sobrinho dela, em outras palavras. Hã? Olha a carinha dele, pessoal. Esses momentos aqui não pode faltar, né? Olha a cara dele olhando pra Leila, cara. Aí você me quebra, né? Então o sobrinho da Leila jogava no Flamengo. Hã? O que vocês estão achando? O sobrinho da Leila Pereira jogava no Flamengo. Tá tudo explicado agora, hein? Entretenimento. Para você saber, Andréas, que aqui dentro da Academia de Futebol, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser muito feliz, que o nosso ambiente aqui dentro é um ambiente muito leve, muito saudável, por isso que nós somos uma família. Seja extremamente bem-vindo e conte sempre com a presidente e com todo o nosso staff para você continuar brilhando nessa trajetória aqui junto conosco no Palmeiras. Tá bom? Tá aí, meus amigos. Dono da camisa 8, tá? Vamos lá. Em termos da entrevista, cara, ele minimizou as polêmicas, né? Então vocês assistiram aí, com certeza estão assistindo aqui o vídeo, mas vocês assistiram inteiro, provavelmente, né? Ele minimizou as polêmicas. E agora, a pergunta, né, chave, depois da brincadeira, da zoeira, quanto a gente vai se aproveitar dessa situação dos reforços, né? Como a Leila citou, são 12. O Botafogo, eu não lembro quanto que eles fizeram de reforço. Não lembro. Sei que o Botafogo, o que fez a diferença pro Botafogo foram 3. Pra mim, o Luiz Henrique e o Almada, eles acrescem a qualidade, e o Gregory, que vem da MLS e vem muito bem pro Botafogo na época. Esses 3 fizeram a diferença. Quem vai fazer a diferença para o Palmeiras nesses últimos 6 meses? Andrés? Sousa? Carlos Miguel vai ser um titular do nada? Será? O que vai acontecer? O Kelvin? Será que o GFT é do nada? Então, assim, o que acontece é que se a gente comparar ao impacto das contratações do Botafogo, o Andrés pode ser comparado, o goleiro, acho que não, e o Sousa tem muito a mostrar, ou seja, os de Premier League que a gente contratou, não necessariamente os 3 vão ter seu protagonismo de cara, porque um é um goleiro, o outro, não sei se ele é titular ainda, e o Andrés é o titular. O Andrés a gente pode falar que ele sim é o dono da camisa 8 titular, e que pode fazer essa diferença pra gente nesses últimos 6 meses do ano, que até aqui, vamos ser sinceros, eu não sei se é muito forte falar que é um ano pra apagar por conta do caminho da Libertadores. Estamos aí. Na Libertadores foi a melhor campanha, na Libertadores a gente está vivo e tá em aberto. Agora, do que a gente tem visto em alguns tropeços do Brasileiro, dos confrontos contra o Corinthians, a gente pode falar que tem sido um ano curioso, né? Tem sido um ano ruim. É porque aqui que é a questão, né? Hoje no debate talvez a gente fale disso. É um ano ruim? Do ponto de vista dos confrontos contra o Corinthians, sem dúvida. Do ponto de vista da eliminação da Copa do Brasil. Do ponto de vista do que ainda está em aberto, tem que esperar, né? Tem que esperar. A questão é, o Botafogo colocou a grana e essa grana repercutiu. Contrataram, ganharam um Brasileiro e uma Libertadores. Então lá não teve uma desculpa assim, nós reformulamos. Na verdade lá eles reformularam o ano que foi vergonhoso e catastrófico e ganharam. E nós estamos vindo de um ano de Paulista. Então é isso que a gente tem que ver no final da conta, qual que vai ser o saldo. Lá no final do ano a gente vai ter que olhar, ó, a reformulação do Palmeiras, que a gente pode ficar uma janela de 700 dias sem vencer algo importante. São 2 anos, né? 365, vai dar mais de 700 dias aí, né? Então, assim, isso vai muito depender do resultado desportivo, né? E também pelas questões que tanto se debate. Sem conquista o Abel fica? Sem conquista
O próprio Abel que disse que iria embora, ele fica. Então, queira ou não queira, esses 6 meses aí, não é nem 6 meses, né, gente? Nós estamos dia 11 de setembro. E vamos acabar os campeonatos aí. A Libertadores pode acabar antes, e ela acaba antes de dezembro, né? E a gente tem o brasileiro até lá o final. Então, a gente vai ter que olhar até o final. E, infelizmente ou felizmente, tá? O voto de confiança tem que ser dado. Tá aí os jogadores. Vamos ver o que vai ser feito. Acho possível passar do River. Acho sim que a gente tá numa condição hoje que não tá legal. Por mais que a Leila fala do ambiente, lá interno deve ser muito bom, mas existe um ambiente externo de muita crítica perante ao que foi apresentado até aqui. Então vamos ver como é que o Palmeiras vai contornar esse ambiente. Sábado já tá aí, o jogo tá chegando. Internacional, disputa importante na briga pelo título, onde o Palmeiras tem que aproveitar os tropeços do Flamengo, que são mínimos, né? Então, esse final de semana já volta. Tem que vencer. Não tem Abel Ferreira, lembrando, né? Não tem coletiva do Abel, não tem Abel, tem que vencer. E aí a gente começar a enxergar uma retomada e um protagonismo para esses jogadores que chegaram. Porque pode acontecer, sim, de demorar mais tempo, né? Para esses jogadores se adaptarem, e aí não vai ser para essa temporada. O Tony perguntou, você viu que o River Plate pode ter Pity Martinez? Sim, Pity Martinez cita o Palmeiras, fala que só está pensando no Palmeiras e pode ter o retorno dele, que é um craque do time, né? É um cara que passa por problemas físicos. Se a gente tivesse contratado, teria se dado mal, porque acaba que ele teve muito problema de lesão, né? Enfim. Você vai fazer a react da coletiva sem o Abel? Gabriel perguntou. Sim, sim, faremos aí, Gabriel, no próximo pós-jogo. Meus amigos, peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o que você achou da apresentação do Andreas Pereira, se te passou uma confiança para ele ser esse titular da camisa 8, que era aí a função, né, do Richard Rios. E um esclarecimento aqui para vocês que estão na live, tá? Conto com vocês. Pessoal do YouTube, um abraço e tamo junto, e deixa o like e compartilha o vídeo.